Graça e paz a todos, eu sou Edilson Arras e venho trazer para você mais um vídeo. Você sabia que há uma sentença para aqueles cristãos que forem deixados para trás? Sim, há uma sentença, e a sentença será aplicada pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando estes forem deixados para trás. Para isto, quero fazer uma leitura aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 42 a 48, onde estarei explicando para você sobre o tema deste vídeo. Diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que a muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Meus amados irmãos, não é segredo para ninguém que nós estamos nos últimos dias. E falando sobre tais dias, o Senhor Jesus nos diz claramente que nós devemos, nesses últimos dias, ser como mordomos fiéis e também estarmos sempre prontos esperando a sua vinda. Mas nós temos notado nesses últimos dias, mesmo diante de tantos sinais, de tantas evidências de que o fim se aproxima, e quanto mais este se aproxima, nós percebemos que há uma vazão muito grande nas pregações de púlpito no que tange ao fim dos tempos. Nós percebemos os pastores e pregadores tocando muito pouco nesse assunto, que deveria ser tocado com mais frequência. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós começamos a crer. E se a nossa salvação está mais perto de nós do que quando começamos a crer, nós deveríamos estar muito mais preparados para a vinda do Senhor. Mas infelizmente esta não é a realidade. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, menos preparada está a Igreja de Cristo. E a culpa é de todos, claro, mas existem culpas que nós podemos colocar em nós, os pregadores, e também nos pastores. Porque a palavra de Deus nos diz: como crerão se não há quem pregue? E ainda está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso me faz entender o seguinte: se não há alguém pregando sobre a vinda do Senhor e sobre os últimos dias, não haverá fé em relação a essas coisas. Se não há ninguém, nenhum profeta para tocar a trombeta nesses últimos dias, a palavra de Deus nos faz entender que estes jamais serão despertados se não há quem os desperte. E essa função de despertar o povo é dos pregadores e dos pastores e dos profetas. Neste capítulo 12 de Lucas, falando sobre a sua vinda e dando as últimas considerações, o Senhor Jesus Cristo nos faz entender que nos últimos dias muitos seriam pegos de surpresa e a culpa de tal ato estaria nos servos, a quem ele denominou como servo negligente. Começando do versículo 42, ele fala que o mordomo fiel ou servo fiel, e por que não dizer os pastores, pregadores e profetas, que está sobre os outros servos, que lhes dá a tempo a ração. Esta palavra ração significa alimento espiritual. No versículo 43 ele fala que esse servo que está dando a ração, o alimento espiritual ao povo a seu tempo, será bem-aventurado e terá grande autoridade quando o Senhor Jesus voltar, porque sobre todos os seus bens será posto. Mas aquele servo que não está dando o alimento ao povo no tempo certo, esse servo será pego de surpresa, pois não fez aquilo que a palavra de Deus ordena. Antes de continuar, eu quero te fazer entender que a igreja, os irmãos, precisam ser alimentados. E a palavra que alimenta o espírito dos crentes, ela vem de cima e ela deve ser ministrada por meio da direção do Espírito Santo. Mas quando nós temos uma teologia contaminada com doutrinas de demônios,
Me refiro a esta maligna teologia da prosperidade que faz com que os crentes só olhem para este mundo, que faz com que eles fiquem iludidos achando que nós teremos ainda pela frente mais 2.500 anos. Essa teologia tem feito com que muitos líderes estejam dormindo e, consequentemente, eles têm feito seus rebanhos dormirem porque não estão pregando acerca dos últimos dias. O Senhor Jesus nos diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Eu posso afirmar que, infelizmente, que muitas igrejas estão sendo guiadas por cegos. E, infelizmente, esses guias cegos estão levando os seus respectivos rebanhos para o abismo. E o Senhor Jesus fala claramente que bem-aventurado é aquele servo que dá o alimento a seu tempo, à igreja. E o alimento para este tempo, quando eu falo alimento, estou falando pregações, estudos, ensinos. E a palavra para este tempo é sobre o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus Cristo. É obrigação dos pastores e pregadores e profetas pregarem sobre este tema importantíssimo, pois se este tema não for pregado, a igreja será pega de surpresa no dia do arrebatamento, e aquele que não estiver preparado certamente não subirá. No início desse vídeo eu falei que haveria 2 sentenças para aqueles que ficassem para trás, e as 2 sentenças são essas. No versículo 46, o Senhor Jesus nos diz que virá um dia em que os servos que não estão dando alimento para os seus conservos não espera, e também virá numa hora em que ele não sabe. No versículo 47 e 48 estão os versículos principais que dá base ao que eu vou te falar neste momento. No versículo 47, o Senhor Jesus nos diz que o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Este versículo 47 fala sobre os líderes, aqueles que têm a responsabilidade de alimentar o povo, aqueles que têm a responsabilidade e a premissa maior de alertar os filhos de Deus que o fim está muito próximo e que eles devem se preparar. Este mesmo servo tem por responsabilidade diante de Deus dar o alimento a seu tempo. E o alimento, como falei e repito, é falar sobre os últimos dias e preparar o rebanho para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. No versículo 48, o Senhor Jesus continua dizendo: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então, no versículo 47 fala sobre os líderes, mas no versículo 48 fala-se sobre os liderados. E ele fala no versículo 47 que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade. Mas no versículo 48 ele fala o que não soube e fez coisas dignas de açoites. Todo aquele pastor, aquele pregador que conhece a palavra de Deus, ele sabe, por manifestação das Escrituras e das profecias e dos sinais que nos cercam, que nós estamos nos últimos dias. Mas alguns, por negligência, não falam sobre este tema, porque não é um tema popular, não é um tema que atrai muita atenção das pessoas. Infelizmente, muitos pregadores estão atrás de aplausos, estão atrás de aprovação. E todo aquele tema que não traz um resultado que eles desejam, eles deixam de lado. Isso é um erro gravíssimo. E é esse erro que vai sepultar muitas pessoas no engano e no sono espiritual. Mas o rebanho, por sua vez, o qual é representado pelo versículo 48, são poucas as pessoas que tenham um entendimento para entender que de fato nós estamos nos últimos dias. Mesmo que é obrigação de todos buscar o conhecimento, mas Deus delegou aos líderes a unção para despertar aqueles que estão sob a sua liderança. E no versículo 48 ele fala que aquele servo que não soube a vontade do seu Senhor, mas fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Quando a Bíblia fala aqui de açoites, irmãos, não está falando sobre a condenação eterna. Ela está falando sobre o sofrimento da grande tribulação. Eu vou sintetizar para que você entenda. No dia do arrebatamento, quando este acontecer, em que os fiéis, aqueles que estiverem preparados, serão levados e a grande multidão ficar para trás, nós teremos 2 classes de pessoas no meio dos crentes: os líderes e os liderados. Muitos dos líderes sabiam da vontade do seu Senhor, sabiam qual alimento deveriam dar para o rebanho para que este se preparasse e não passasse pela grande tribulação, mas não fez. E os liderados, por sua vez, que não ouviram palavras que os pudessem fazer estar preparados para o arrebatamento,
estarão esses dois grupos na grande tribulação. E o que a Bíblia nos faz entender é que esses dois grupos sofrerão terrivelmente na grande tribulação. Mas o sofrimento dos pastores e dos líderes, dos pregadores, será maior do que o sofrimento dos liderados, do rebanho. Por quê? Na última parte do versículo 48, o Senhor Jesus nos explica por quê. Ele diz: "E a qualquer que a muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá." Ou seja, quanto mais alto é o cargo, maior é o grau de responsabilidade. Quanto mais alta é a unção, mais o Senhor cobrará desta pessoa e maior será o sofrimento desta pessoa na grande tribulação. Pastores sofrerão terrivelmente, porque foram negligentes em avisar o rebanho sobre o arrebatamento que estava prestes a acontecer. Mas o rebanho, por sua vez, sofrerá, sim, sofrerá, mas sofrerá menos do que os líderes, porque a proporção de sofrimento está no cargo que a pessoa tem na casa de Deus. Portanto, meus amados irmãos, esta é a sentença daqueles que hão de ficar para trás. Liderança, pregadores, profetas sofrerão terrivelmente muito mais do que aqueles que são apenas ovelhas e que não estavam preparadas para a vinda do Senhor. E nós devemos estar muito atentos, irmãos, porque o que nós mais vemos nesses últimos dias são igrejas que se preocupam com tudo, menos com a vinda do Senhor. Líderes que se preocupam com a faculdade dos seus fiéis, que se preocupam com o emprego dos seus fiéis, com o casamento dos seus fiéis, com a formação acadêmica dos seus fiéis, mas não se preocupam em preparar suas almas para a eternidade. Por que não falar daquelas igrejas que só se preocupam com louvor? A cantoria é tanta que não há espaço para a palavra de Deus. E quando a mesma é pregada, é como se fosse apenas uma palestra de autoajuda. Não há exortação, não há repreensão, não há aconselhamento, não há edificação. E, infelizmente, igrejas que estão totalmente envolvidas na teologia da prosperidade, onde a palavra de Deus não tem espaço, essas são igrejas prioritárias para que fiquem para trás, porque são igrejas que não estão sendo preparadas para o arrebatamento da igreja. Você crendo no arrebatamento ou não, isso não vai mudar se ele existe ou não existe. A realidade é que ele virá, e aquele que creu e se preparou subirá, mas aquele que não creu e não se preparou ficará para trás. E nós devemos ter a responsabilidade de anunciar a verdade e estarmos enquadrados nela. Falando sobre ração, ou alimento, ou pregação, eu quero te perguntar, qual a palavra deste tempo? Será que nesses dias em que o arrebatamento se aproxima, nós deveríamos estar falando sobre carro, casa, casamento? Nós deveríamos estar falando sobre faculdades, formação acadêmica? Qual é o alimento deste tempo? Qual a palavra ideal para a igreja nesses dias? Porventura não é falar sobre o arrebatamento? Não é falar sobre a grande tribulação? Não é preparar o povo para o fim? Ora, todo aquele que for preparado, preparado estará. Mas aquele que não for preparado, está correndo grande risco de ficar para trás. E é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fala aqui em Lucas 12, que bem-aventurado é aquele servo que está dando a ração ao rebanho a seu tempo. Portanto, irmãos, fujamos da teologia da prosperidade, fujamos desse movimento que só pensa em cantar, cantar e cantar, e nada de palavra de Deus, e nada de santificação, e nada de purificação. Se você está em uma igreja onde o louvor está acima de qualquer coisa, até mesmo da palavra de Deus, tome cuidado, se volte para a palavra de Deus, leia, se prepare. Se você está em uma igreja que só fala de dinheiro e só fala dessa esfera terrena, também tome muito cuidado, esteja atento, se volte para a palavra de Deus, para a santificação, se volte para a esperança do arrebatamento, porque nós estamos nos últimos dias e neste tempo nós devemos estar preparados com a nossa casa e a nossa vida totalmente em ordem. E ainda te faço mais uma pergunta: qual destes dois servos é você? Você é o servo líder, a quem foi delegada a responsabilidade da alimentação a seu tempo ao rebanho? Você está fazendo a vontade do Senhor? Você se aprontou? Você está aprontando aqueles que estão te ouvindo? Ou você está negligenciando as ordens de Deus e está dizendo em seu coração: o meu Senhor tarda em vir? Ou você é aquele servo que faz parte do rebanho? Eu te pergunto, você está se preparando? Eu te pergunto, você está fazendo a vontade do Senhor? Você está se preparando?
ou você está fazendo coisas dignas de açoites? Portanto, sendo o servo líder ou servo liderado, os dois têm responsabilidades diante de Deus e devem estar preparados para o dia do arrebatamento da igreja.